Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa terça-feira pra você que está ouvindo o episódio 74 do Angu de Grilo no ar. Neste momento, como você está, Flávia? Cara, caminhando e cantando e seguindo a canção. Mentira, a gente começou a gravar e começou de novo. Aí eu falei caminhando. Perdeu a espontaneidade. Contra o vento, sem lenço, sem documento. E ela falou caminhando e cantando e seguindo a canção. Pois é, mas aí a gente teve que começar de novo. E aí perdeu a espontaneidade do momento. Acontece. Mas eu denunciei a artificialidade. Bom, neste episódio temos uma criança dormindo. Estamos aqui na visão da Babel Eletrônica. Vamos ver se vamos conseguir gravar sem ruído, sem interrupções. No fim deste episódio você saberá. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre as desigualdades na vacinação que já estão acontecendo no Brasil. Desigualdades que se apresentam nesse momento pelas faixas etárias, né? Que até agora, em geral, pessoas de no mínimo 90 anos foram vacinadas. E as desigualdades de raça e de classe já aparecem aí. Então vamos falar um pouco disso. Flávia tem se debruçado nessas desigualdades nas últimas 2 semanas. Eu tô há 20 anos, né, debruçada em desigualdade. Mas na questão da vacinação. Ai, não começou hoje, não, né? Tem paciência pra quem tá começando. Uma forma muito simplista de analisar as coisas. Dizem as mais línguas. Pois é. Vamos falar sobre esse 1 ano, né, gente? 1 ano do primeiro caso no Brasil. Sinceramente, não tenho nada a dizer sobre isso do que eu já tenha dito. Então, pra mim, é só um marco de 1 ano do primeiro caso. Vamos ver se Flávia tem algo a acrescentar em breve. E vamos comentar coisas que nós estamos assistindo. Eu comecei a ver uma série na Netflix. Flávia viu um filme. Vimos Tereza Cristina, live da TT de 1 ano, né? Quer dizer, de 1 ano. Foi de aniversário dela, mas esbarra com esse 1 ano de lives dela no Instagram. E no final, comentar a saída de Carol Conká do BBB. Semana passada eu falei da formação de paredão. Ela acabou indo pro paredão, saiu na terça-feira. E quero comentar essa saída. Vamos começar, Flávia? Vamos, já comecei já. Então fala aí dessa desigualdade. Deixa eu apresentar, então, qual é a questão da desigualdade. Bom, o que chama a atenção nesse momento que a gente já teve de vacinação, que foi de 100 anos, né? De a eternidade. Aqui na cidade do Rio de Janeiro... Deixa eu apresentar, ela vai me aqui na cidade do Rio de Janeiro, de 80 anos pra cima. Ontem, sábado, 27 de fevereiro... foi o dia dos idosos de 80 anos. Agora é de 79 para baixo ou residuais. Então, mas em outros estados não tá assim, entendeu? Entendi. Mas, em geral, a gente tá vendo uma vacinação ainda de pessoas muito mais velhas que estão com uma idade acima da expectativa de vida do brasileiro, né? O brasileiro que nasce no Brasil nesse momento tem uma expectativa de vida de 76 anos, né? Mas sendo que para homem é em torno de 72 e para mulher acho que chega até 78. Então, veja, já tem uma diferença grande entre homens e mulheres e a média brasileira, na verdade, tem uma dispersão enorme. Pode falar. Então, a gente está vendo uma vacinação de brasileiros que ainda estão muito além da expectativa de vida. E, dentro disso, podemos observar nas imagens que estão sendo feitas na televisão que a imensa maioria dos entrevistados, dos idosos entrevistados nos drive-thrus, nos postos de saúde até agora, são brancos. E isso não é à toa. Principalmente mulheres brancas. E isso não é à toa. Expectativa dos homens, 73 anos, 73,1, 73 anos. E das mulheres, 80 anos. Das mulheres brasileiras. E, na média, 76,6. Ou seja, em média, 76 anos e meio, mas as mulheres já chegam a 80 e os homens, 7 anos a menos. Daqui a pouco a gente qualifica por que tem essa diferença tão grande de homens para mulher. E outro dado que se abriu aqui no Rio, que foi identificado por Flávia a partir
dos gráficos de vacinação da cidade do Rio, das informações, e a gente pode dizer que isso com certeza está acontecendo no Brasil inteiro, né? Você que está ouvindo nosso pod aqui, seja lá de qual cidade você for, pode ter certeza que isso está acontecendo se você for correr atrás desses índices da sua cidade. Isso vai se revelar é que aqui a gente teve um mapeamento de quantos idosos, né, acho que todos os municípios devem estar fazendo isso, foram vacinados em cada área da cidade. Então, na área mais nobre, nos bairros de classe média, nos bairros mais pobres. Nesse momento em que vacinou-se pessoas já de pelo menos 80 anos, de 80 anos mais, a vacinação foi muito maior nos bairros ricos e muito pouca nos bairros pobres. Então, os ricos envelhecem, os pobres não, né? Os pobres morrem antes de atingir essa idade. Os que não morrem estão tendo dificuldade de acessar essa vacinação. Por quê? Pela pobreza, né? Pela dificuldade de locomoção, pela dificuldade de não ter carro, não conseguir pagar um transporte. Muitas vezes são sozinhos. Sim, os postos são longe. Então, são todas essas dimensões, como Flávia Oliveira gosta de falar, das dimensões da desigualdade que está impactando na vacinação e que a gente já pode perceber como existem milhões de barreiras e obstáculos e lacunas no país, nas cidades, que dificultam muito a vacinação, inclusive dos idosos, e privilegiam, de certa forma, alguns grupos, né? Com quem tem dinheiro, quem mora perto mais dos centros urbanos, das áreas nobres que tenham acesso melhor aos postos de saúde, aos locais de vacinação, enfim. Eu fiz uma coluna no início de fevereiro tratando disso a partir exatamente dessa observação. Vendo as reportagens, comecei a reparar que as filas só tinha basicamente mulheres brancas. E aí, principalmente naquela primeira leva, que eram idosos de mais de 90, 95 anos. O Rio de Janeiro, o primeiro dia de vacinação foi para idosos de 99 anos. 99 mais. Olha, gente... Inclusive, uma pesquisadora amiga me escreveu falando, olha, isso é ridículo. Isso é ridículo. Um dia inteiro para vacinar só quem tem 99, outro quem tem 98, não sei o quê, porque não quer vacinar ninguém, Perdemos uma semana, né? Nessa brincadeira. No meio daquela semana, eles chegaram a rever o calendário. Aí eu escrevi essa coluna chamando a atenção, porque aqui no Rio, em particular, a primeira leva de vacinados idosos tinha o Nelson Sargento, baluarte da Mangueira, 96 anos e tal. E aí, o Nelson Sargento, naquele grupo, eram 3 mulheres e 2 homens, um dos homens era o ator Osvaldo Andrade, o Seu Peru, aquele que fez o Seu Peru da escolinha do professor Raimundo. A Isabela vai achar aqui. Orlando Drummond. Nossa, eu falei que é? Osvaldo Andrade. Gente, desculpa. Eu já falei isso, né? Que eu tenho problemas seríssimos com nome, né? Bacana. Eu erro muito nome. Eu tenho um problema sério, grave, de lembrar nomes. Pois bem, dava uma falsa impressão de que havia um grande número de idosos negros anciãos, né? E aí, vendo as filas, me ocorreu que não é nada disso. Fui atrás dos dados, quer dizer, já tinha mais ou menos essa ideia, para fazer essa reflexão de que o título da coluna era Envelhecer é para poucos, e até entrevistei um pesquisador, que é da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, muito interessante, porque ele é dedicado a esse debate de saúde, principalmente a questão étnico-racial. Então, assim, historicamente, mulheres vivem mais que os homens. Isso aí não é só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. E tem, inclusive, uma explicação. No caso, durou 10 minutos, não é mesmo? Mas eu não posso nem reclamar que a criança já tá dormindo há 2 horas. O que a gente vai fazer, hein, querida? Vamos dar um pause aqui na gravação. Vou pegar Voltamos ele, né? Em breve. Voltamos com a criança mamando aqui. Ele já virou parte da equipe, ele quer participar das gravações. Não aceita. No final dessa edição falaremos do apelido do Martin, no ângulo de grilo. Eu fiz uma votação, né, no meu perfil.
Bom, mas aí eu estava dizendo que mulheres vivem mais. A longevidade feminina é um dado em relação ao dos homens. E isso tem a ver com o processo histórico dos homens, tipo de trabalho que o homem assume, a própria questão de guerra, né, de violência e tudo mais. E as mulheres mais em casa. E aí, historicamente, mulher vive mais. No Brasil, isso é mais dramático, né? E tem muito a ver com mortes por causas externas que dizima a população masculina e principalmente os homens negros, né? Tem uma janela de mortalidade muito dramática, especialmente dos jovens rapazes negros, né, pretos e pardos, em razão da violência homicida. Nós sabemos, o Brasil, cerca de 60 mil homicídios por ano, mais da metade de jovens de 15 a 29 anos, e mais da metade de jovens, quase 6 em cada 10, né? Tem de 15 a 29 anos e praticamente 80% são pretos ou pardos. Isso provoca esse gap de redução da expectativa de vida dos homens brasileiros, mas principalmente dos homens negros brasileiros. Portanto, eu usei até no texto falando isso, seu Nelson Sargento, que foi aquela imagem da vacinação, é uma revigorante exceção. E isso tem a ver com várias coisas que eu falo em relação ao quanto envelhecer para a população negra brasileira é revolucionário. Já escrevi sobre isso também, logo depois do assassinato da Marielle, né, essa existência interrompida, e quantas de nossas existências são interrompidas. Essa reflexão atravessa todo mundo que estuda, se interessa, se dedica sobre essa questão étnico-racial. Então, a gente tem uma questão de desigualdade de gênero, de raça, e tem uma questão que é de CEP e de nível de renda, que, na verdade, estão totalmente correlacionadas. Eu entrevistei o professor Alexandre Silva, que é doutor em saúde pública pela USP, um cabeçudo maravilhoso, professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, é membro da Abrasco, que é a Associação de Saúde Coletiva, e ele fala um conceito que eu achei muito interessante, gente, de envelhecimento ativo. E ativo não é no sentido só de trabalhar, não. É no sentido de envelhecer com segurança financeira, não é fácil, com saúde, com boa saúde, com aprendizagem em vários níveis, porque não é só sobre educação, mas é sobre saber viver, saber se integrar socialmente, saber viajar, né? Quantos dos nossos idosos, das nossas tias negras, avós, que nunca viajaram, que nem idealizam, nem sonham com isso, sabe? Se sonhar viajando, nunca se sonharam. Ele fala também de participação no mercado de trabalho e na vida social. Até nas famílias de baixa renda, você tem hoje uma participação, um protagonismo dos idosos, principalmente do ponto de vista financeiro, por conta de previdência ou de benefício de prestação continuada ou aposentadoria rural, né? E essa é mais uma dimensão que a Covid preocupa muito. Se morrem proporcionalmente muito mais idosos e idosos homens, né, aposentados ou mulheres pensionistas, a chance de lançar famílias em vulnerabilidade social, por conta da dependência financeira desses idosos, também é grande, né? No momento em que as relações de trabalho são muito precarizadas. E fora isso, as condições de vida mesmo. Quer dizer, se você mora numa casa ou numa comunidade, não tem acesso à água direito, não tem acesso à rede de esgoto, não tem mobilidade, né, acessibilidade para circular nas ruas, tem problemas de saúde, quase todos, e a população negra é fortemente afetada por hipertensão, por doenças cardiovasculares, por diabetes, né, doenças crônicas. Então, tudo isso... Deixa eu abrir só um parêntese. Isso faz parte de um episódio que a gente falou no ano passado, naquela época que o Guia Alimentar dos brasileiros estava sob ataque, que a gente falou do conceito de nutricídio, como também existe uma política de morte, de genocídio a partir da alimentação, de ultraprocessados, de o salário mínimo não acompanhar o preço da inflação dos alimentos. Tudo isso colabora
para uma alimentação pobre em nutrientes, rica em sódio, né, em conservante, açúcar, gordura trans, em transgênico, em alimento com substâncias cancerígenas. E óbvio que a população negra é mais afetada por esse nutricídio por ser a população mais pobre, com menos acesso à informação em relação a uma alimentação saudável e equilibrada. Fecha parênteses. Nesse sentido, a propaganda também tem um efeito, né, de você valorizar a comida industrializada como até sinônimo de status, né? Em detrimento das dietas locais, das características, né, da alimentação natural, da comida caseira. Também tem uma questão das mulheres também que sobrecarrega. Nesse programa vale a pena vocês ouvirem novamente, porque ele está bem atual e a gente acho que fala dessa questão de gênero também, né? Fala. Que você vai pressionando pela comida caseira e tal o quê? Aumentando, sobrecarregando, né, atribuições femininas, né, com a casa e com a família. Pois bem, então, esse episódio é de setembro do ano passado. É só procurar aí no Angu, vai voltando, que vocês vão achar. Boa. Então era essa reflexão, quer dizer, não é qualquer um que tenha possibilidade de envelhecer. E essa é mais uma dimensão da nossa desigualdade. E no caso do Rio de Janeiro, que está fazendo uma estatística, um boletim semanal sobre a situação epidemiológica, esse gráfico de vacinação me chamou a atenção porque o número de vacinados, e a gente estava até aquele momento em torno de até 85 anos ou 84 anos, o número de vacinados era muito maior na Zona Sul e na Barra da Tijuca do que, por exemplo, na Zona Oeste, no subúrbio, áreas que são mais populosas. Então, veja, com número absoluto. Isso é por quê? Porque as pessoas não envelhecem para chegar nessas idades muito avançadas, acima de 85, de 90, até 100 anos. Agora, outra dimensão é a dificuldade de acesso. Porque aí tem, por exemplo, pessoas que têm filhos assassinados, né? Mulheres que adoecem e morrem. Muita da rede de acolhimento, né, de cuidados, se ela se esvai, tem idosos que ficam desamparados no sentido de não ter quem os levar até o posto de vacinação. Algumas prefeituras têm criado bem-vindos esquemas de drive-thru, que é uma alternativa muito midiática, né? Muito elitizada também. Elitizada, né? E midiática, porque gera ótimas imagens emocionantes, não sei o quê, as pessoas chegando com seu carro, fila de carro, etc, etc. Mas quem tem carro, né? Ou quem pode pagar um táxi ou, eventualmente, até um Uber para vacinar. Na fila, né? Porque em São Paulo a fila esse fim de semana chegou a 8 horas. A fila então, assim, uma loucura. Uma loucura. Então, não é todo mundo. Os postos de vacinação, na maior parte dos casos, funcionam dias de semana no horário comercial. Então, se você trabalha, se você não pode faltar emprego, como é que você vai levar a sua mãe ou sua avó? No fim de semana, eventualmente, até 2 da tarde, em alguns lugares até 5 da tarde. Mas eu até postei isso e alguém comentou assim, como se as pessoas pobres, não sei o quê, tivessem o sábado de folga, né? É verdade. Então, assim, isso. E tem uma questão de vacinação a domicílio, mas que anda numa velocidade menor, porque a gente sabe que as equipes de agentes comunitários de saúde, de clínicas da família, foram reduzidas em várias capitais, em várias cidades e no interior. Então, ainda tem essa complexidade. Áreas rurais, que são grandes distâncias. Tem uma imagem que viralizou de uma enfermeira atravessando uma enchente, eu acho que em Rondônia. Ou Roraima. Enfim, no norte do Brasil. Né, por um arame. Para não perder aquela dose e chegar no idoso que ela precisava vacinar. Então, assim, tem muitos desafios e a desigualdade é inimiga dessa situação. Uma ativista amiga, por exemplo, comentou o caso de Duque de Caxias, em que os 4 postos de vacinação da cidade ficam no centro da cidade, que tem distritos que são distantes e que os idosos não têm condição de locomoção. Então, é preciso pensar em políticas públicas de como levar ou a vacina até o idoso, ou o idoso até a vacina, mas em segurança, porque você também não vai poder botar um idoso dentro de um ônibus
para ir até o centro de uma cidade para se vacinar. Então, toda a complexidade que está contida nesse desafio da vacinação. Quer dizer, além da gente não ter dose suficiente, né? Governo competente e sensível, falo do ponto de vista da articulação do Ministério da Saúde, para promover a imunização em massa que o Brasil precisaria, continua precisando, precisa. A gente ainda tem essas nuances de, eventualmente, quando você faz a linha de corte de vacinação por uma idade específica muito alta, você está privilegiando o grupo que que tem a possibilidade de viver mais. No caso brasileiro, pessoas brancas, né, de áreas de maior poder aquisitivo. Então, será que não era o caso de, por exemplo, em Santa Cruz, você fazer uma outra linha de corte, 79, 75 para cima, e não 99, e não 95 para cima? Talvez fosse mais equilibrado. Mas e disso depende o quê? Vontade política, interesse das autoridades, né? Tô falando o exemplo do Rio de Janeiro, porque é o dado que me... Mas eu acho que isso é verdade para Porto Alegre, que é outra cidade que tem a proporção de idosos muito parecidas com a do Rio de Janeiro. A capital com a maior proporção de idosos, mais de 60 anos do Brasil, é Porto Alegre e depois o Rio de Janeiro. Acho que 23% em Porto Alegre, 22% no Rio de Janeiro, mas São Paulo 20%, 21%. Então, você poderia ter proporções ou linhas de corte de faixa etária, né, de idade de vacinação, mais flexíveis de acordo com as áreas da cidade. E pensando também que essas áreas de menor poder aquisitivo e de idosos que não chegam a 80, 85, 90, são também as áreas mais densamente povoadas e, portanto, em que idosos estão mais suscetíveis ao contágio, né, à transmissão da Covid. Então fica essa reflexão dessas dimensões de desigualdades que envolvem gênero, raça. Bom, não preciso nem falar dos indígenas, né, gente? O povo Juma perdeu o último homem da etnia Araucá Juma de Covid. Então é assim, é a materialização do genocídio. Não há mais um homem vivo nessa etnia dos povos nativos brasileiros. É muito triste o que a gente está vivendo. Então você tem dimensão de gênero, você tem dimensão de raça, você tem dimensão de condições de renda, de moradia, você tem CEP atuando como elemento de desigualdade social e, no caso do momento específico, de assimetria no acesso à vacina. Lacrou, Flávio. É isso. O que mais que a gente vai falar? Eu não tenho nada a dizer porque acho lamentável. Ponto. Eu acho que é uma efeméride macabra, né? Completamos um ano dessa temporada. Dia 26 de fevereiro de 2020 foi confirmado, né, o primeiro caso de Covid. Um homem de São Paulo, que tinha vindo da Itália. Vocês lembram disso? Tinha vindo da Itália, fez um churrasco, um almoço para a família. É verdade. Né? E várias pessoas. Família inteira. Várias Chamou pessoas. 20 e tantas pessoas. 30 pessoas no churrasco. Aí fica todo mundo falando, gente, quem é que tem 30 parentes para chamar para um churrasco que se dê tão bem assim, que queira perto? Mas foi aquele primeiro caso. E depois a gente viu a primeira morte, uma empregada doméstica, aqui no Rio de Janeiro, na Bahia também acho que foi uma empregada doméstica. E chegamos a essa marca terrível de mais de 250 mil mortos no Brasil, nesse um ano de pandemia. Na mesma semana, os Estados Unidos alcançaram também esse recorde nefasto de 500 mil mortos. Mas veja, com uma diferença fundamental. Os Estados Unidos completaram 500 mil mortos com uma curva de casos e de mortes já descendentes e uma curva muito ascendente, muito significativa de vacinados. No Brasil, a gente chegou a 250 mil, com uma aceleração do número de casos, com uma aceleração do número de mortes. Na semana passada tivemos o recorde da pandemia, né? 1.582 mortes num só dia, registradas no Brasil, e com um ritmo de vacinação
medíocre. Várias capitais interromperam a campanha de imunização por falta de vacina e o governo ainda vacilante. Até aqui, houve uma confirmação de compra da Covaxin, que é uma outra vacina indiana, que ainda não teve conclusão de estudos da fase 3, portanto, ainda está longe de receber licença. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, concedeu o registro definitivo para a vacina da Pfizer, mas o Brasil deixou de assinar, né, um contrato para aquisição de 70 milhões de doses em setembro do ano passado, de setembro até o fim do ano. Então, a gente está no fim da fila de novos contratos de vacinação. E nos Estados Unidos saiu o registro da vacina da Johnson & Johnson, que a gente chama de Janssen, que é uma vacina de dose única. E que seria, assim, fundamental se o Brasil tivesse a possibilidade de acessar, mas também estamos no fim da fila. O Butantan começou já a distribuir algumas das doses, né, de lotes já produzidos no Brasil, mas a matéria-prima, o insumo, está chegando da China com muita lentidão. A Fiocruz entregou, na semana passada, 2 milhões de doses, foram essas que foram distribuídas para estados e municípios, de mais vacina AstraZeneca importada da Índia, um outro lote de 2 milhões de doses, e assim a gente está administrando. O Congresso Nacional preferiu votar o artigo 53 da Constituição de imunidade parlamentar, depois acabou não aprovando, ou seja, legislar em causa própria ao longo da semana passada, em vez de pensar no artigo emergencial, no auxílio emergencial. O Senado fez a mesma coisa. O senador Márcio Bittar, relator do projeto lá da PEC emergencial, incluiu aberrações, como, por exemplo, a desvinculação do orçamento de saúde e educação, junto com a PEC do auxílio emergencial. Houve uma grita, parou tudo e a gente está em março já com o programa de transferência de renda, que foi fundamental no ano passado, suspenso desde a virada do ano, né? O dado do professor Marcelo Neri, eu acho, da FGV Social, eu acho que eu já falei isso aqui, é de que 17 milhões, quase 18 milhões de brasileiros cruzaram a linha da pobreza para baixo, né? A linha dele é de 246 per capita, reais per capita, é uma linha até alta. Quase 18 milhões de brasileiros entre agosto do ano passado e fevereiro desse ano. Agosto, porque foi o último mês em que o auxílio emergencial de R$600 foi pago. De setembro a dezembro, ele caiu para R$300 e desde 31 de dezembro, da virada do ano, já não é mais pago. O presidente anunciou que pagaria um auxílio emergencial de R$250 por 4 meses. A conta é que hoje a pobreza está em torno de 12% da população brasileira. Com esse auxílio de R$250, a pobreza, cálculo do Marcelo Neri, cairia para aproximadamente 10% da população. 6 milhões de pessoas sairiam da pobreza com esse auxílio emergencial, mas a gente hoje tem 27 milhões de pobres, passaríamos a ter 20, 21 milhões de pobres. É muito triste o que o Brasil está vivendo. O presidente foi ao Ceará. Eu vou fazer um mapa das viagens do presidente da República ao Nordeste para vocês verem como essa aproximação é intensa e efetiva. E disse lá no Ceará que ele só pagaria o auxílio emergencial para os governadores que não decretassem lockdown, porque os sistemas de saúde estão em colapso em vários estados brasileiros, em 8 capitais, mas no Amazônia, no Acre, em Roraima, no Ceará, na Bahia, no Sul inteiro, nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Espírito Santo está agravando, vários estados brasileiros em situação de absolutamente à beira do colapso, em 8 capitais, mais de 90% da rede dos leitos de UTI já ocupados. Então, uma situação absolutamente desesperadora do ponto de vista de saúde pública. O professor Miguel Nicoleles disse que a gente vai entrar em colapso sanitário e funerário. E o presidente teve a coragem de dizer que governador que decretar lockdown, porque vai prejudicar a economia, eles que paguem o auxílio emergencial, que não vai ter dinheiro federal. Isso eu preciso dizer que é crime de responsabilidade por
violação aos direitos individuais e coletivos da população brasileira, direito à vida, direito à saúde, e por interferência, poderes constituídos na autonomia dos estados. Mas o Congresso está na mão do presidente da República. Quem admite pedido de impeachment é o presidente da Câmara, hoje um aliado de Bolsonaro, e por isso foi tão dramática essa eleição para a presidência da Câmara, que por 302 votos eleito em primeiro turno, presidente da Câmara, e lembrando que para mudar a Constituição são necessários 308 votos. Foi essa confusão que eu fiz. Então, é uma situação muito dramática a que o Brasil vive, de muita insensibilidade das autoridades, das instâncias de poder federal, eu nem menciono, mas com pouca sensibilidade e empatia por parte do legislativo. Enfim, então estamos aí. É a política pública do vocês que lutem. A gente está realmente numa situação de abandono, um povo que está muito largado, por isso na rua, no Rio de Janeiro, eu fiz um evento no fim de semana, primeira vez que eu saio, né? Fui até o MAN com 2 máscaras, cheia de nóia, atravessei o Aterro do Flamengo, que é um cartão postal do Rio de Janeiro, muita gente na rua, muita gente sem máscara. Todas as quadras do Parque do Flamengo com esportes coletivos. É uma coisa muito impressionante o que está acontecendo em termos de aglomeração. Eu não sei se a saúde mental, a impossibilidade de estar dentro de casa, se as relações familiares se esgarçaram. Gostaria até de ouvir de vocês. Gente, isso não justifica. Eu acho que até pode justificar você querer sair de casa, mas assim, que saúde mental é essa que depende de você ir num pagode, numa night com 1000 pessoas, numa festa, numa praia lotada? Que saúde mental é essa que precisa disso? Uma coisa é você sair pra dar uma volta, outra coisa é você... não, minha saúde mental precisa de uma aglomeração, de uma festa. Para de graça, não aceito isso. E essa desculpa de as relações à saúde mental... milhões de pessoas ao mesmo tempo, nos mesmos lugares, uma em cima da outra, não aceito. Não aceito essa desculpa. Acho que a gente tem, sim, que arrumar os nossos escapes dentro dessa... Não é nem flexibilização, mas dentro de uma nova rotina, né? A vida virou outra. Como é que a gente vai ter os nossos respiros sem aglomerar e sem comprometer a nossa saúde? Eu, por exemplo, todo sábado vou à feira comer um pastel e um caldo de cana. Eu me mudei, moro perto da feira, não abro mão de ter esse momento no sábado. Às vezes tenho vindo para casa da minha mãe com o Martin a pé de carrinho, que é uma caminhada que eu ando de máscara, vejo a rua, ele também sai, pega um solzinho e a gente protegido e tal. Mas assim, quais são os artifícios que a gente está usando dentro das necessidades, né? E dentro dos excessos que a gente comete em nome de sair de casa e respirar um ar depois de um ano. Agora, festa lotada, não sei o quê, não. Aí não. Aí não é saúde mental, não. Saúde mental é outra coisa. E tenho dito. Próximo tema. Bom, eu quero falar de eliminação de Carol Conká. Você quer falar de alguma coisa antes? Não, antes é porque você tinha falado que não tem boa notícia. Aí eu queria... A gente fica... O que a gente vai falar? Só desgraça. Vocês não merecem ouvir uma coisa dessa. Então eu fico tentando pescar uns bons temas, uns bons assuntos. Não, então eu tenho, mas você quer que eu fale logo? E aí você termina. A gente tá fechando com o Big Brother, então, né? Pronto. Então, peraí, que eu tenho sim. Sabe o que, gente? Carolina Maria de Jesus, doutora honoris Caldas, ó. Doutora honoris causa pela UFRJ. É uma homenagem póstuma, mas é de uma beleza e de uma importância no sentido do reconhecimento dos saberes, né? Da intelectualidade, da genialidade dessa mulher. A votação, né, no Conselho Universitário foi por unanimidade.
Era só o que faltava alguém ser contra, né? Bom, eu não duvido nada. Dentro da academia, na FRJ, que eu mesmo estudei, eu não duvido de absolutamente nada. Mas eu vou te contar, era só o que faltava. E aí, eu achei muito bonito isso, sabe? Foi no mesmo dia das 1.582 mortes, num só dia, por Covid, essa tragédia que a gente está vivendo. Poxa, é um reconhecimento. Tardio. Póstumo, mas é um reconhecimento que fortalece, que dá dignidade ao nosso povo. Hoje, inclusive, eu estava estou botando em dia o Vidas Negras, o podcast do Thiago Rogero, que eu adoro, e um episódio sobre direito, ele falou de Esperança Garcia, que também foi reconhecida pela OAB do Piauí como a primeira advogada brasileira, porque a carta que ela escreve, evocando direitos, né, contra os maus tratos e o direito de voltar a viver com o marido e batizar os filhos, foi reconhecida como a primeira petição da história. Isso já tem tempo, tá? Isso não foi recente, não. Mas estou falando desses reconhecimentos tardios, mas que são importantes para legitimar os nossos saberes, né? Luiz Gama também foi, muito póstumamente, outro dia, acho que já no século XXI, que ele foi reconhecido advogado. E agora, a doutora Carolina Maria de Jesus. No ano seguinte, né, aos 60 anos de Quarto de Despejo, que foi o primeiro, e ainda hoje o mais impactante, né, livro dela, que eu recomendo quem não leu, que leia, né, em forma de diário, e absolutamente relevante. Eu fiz uma fala, até vou selecionar a fala que eu fiz sobre isso no Em Pauta, para botar no meu Instagram, mas dizendo, aquele livro que era de uma mulher chefe de família, uma mulher favelada, catadora de papel, mas uma intelectual brilhante, porque com uma capacidade de observação do cotidiano, de relato do cotidiano, né? E de construção de uma narrativa através de um diário, com palavras, que a Conceição Evaristo diz com muita sabedoria que ela era sempre lembrada, né, pela intelectualidade como catadora de papel e tal, e como um português mal escrito, fora da norma culta da língua, mas é só racismo isso, porque ela até traz isso. O Guimarães era tido como um criador, né, um estilista, Grande Sertão Veredas, que também é escrito num outro português, mas a Carolina não foi permitida essa licença artística da criação de uma linguagem, de uma forma de escrever que a Conceição Evaristo defende como a inauguração de um estilo. Então é lindo isso, né, gente? Então nós temos agora doutora Carolina Maria de Jesus para honrar uma linhagem, né, de escritoras negras brasileiras. Uhul. Não é uma boa notícia? É uma ótima notícia. Por fim, eu fiz uma enquetezinha sobre o Marte, porque eu botei que era anguzinho, né? Angu mirim, né? Angu mirim. Eu sou time angu de grilinho. Não, aí teve vários, né? Qual é a enquete, né? Tem que dizer. Qual seria o apelido do Marte no angu de grilo? Aí era angu mirim, mini angu, mini anguler, né? Anguzinho, e vários votaram em anguzinho, que nem mineiro fala, anguzinho. Mas o Marcel Vieira, nosso amigo querido, ele deu um apelido tão lindo. Anguri, gente. Anguri é a coisa mais linda do mundo, porque tem o angu, tem ancestralidade e é tão carioca, né? O guri. Eu achei de uma beleza. Guri carioca? Guri, não é não? A gente que fala guri, meu guri, a música do Chico. Gente, quem fala guri é no sul. Não, o sul fala piá, não é? Não. O Nego Di do Big Brother, que só fala de guri. Guri é no verdade, guri o sul fala, mas não é pra criança, é? Claro que é. Não Vou é, até gente? fazer uma pesquisa. Não, vamos botar aqui. Eu acho. Menino, criança, Brasileirismo Brasil. Origem. Rio Grande.
Eu acho que é assim, gente. Eu pensei no meu guri do Chico Buarque. Olha aí, meu guri. Né? Aqui, guri é um termo adotado no estado brasileiro do Rio Grande do Sul como sinônimo de menino, moleque, criança ou rapaz. Não, mas olha aqui, também achei aqui a forma lexical guri gaúcho. veio do tupi, acepção que designa o bagre novo. Veio dos mas por isso que eu tô indígenas. reivindicando também os cariocas. Não, olha aqui, dialeto gaúcho, na Wikipedia. No Rio Grande do Sul, guri não sei o quê. Expressões locais. Gente, eu nem sabia que existia isso. Expressões locais. Não, aqui são expressões, interjeições. Olha que interessante, eu achei aqui uma tese. Vocábulos locais. Gente, não acredito nisso. Eu achei. Aqui, vocábulos locais do Rio Grande do Sul. Guri, menino, garoto. Usa-se em outras partes do Brasil. Ok, guria. Gente, a minha madrasta de Florianópolis, de Santa Catarina, também fala guri, guria. Gente, eu achei aqui um artigo. Menino, guri ou piá, um estudo diatópico nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a partir dos dados do projeto Atlas Linguístico do Brasil, de Walter Pereira Romano e Rodrigo Duarte Seabra, universidades de Londrina e de Itajubá, Londrina, Paraná, Itajubá, Minas Gerais. E o resumo é que ele diz o seguinte: os principais resultados que eles foram testar como são chamadas as crianças, tá? Cidades do interior, capitais de cada estado. Observa-se discutir a distribuição diatópica das variantes lexicais para a questão. Eu adoro a forma como a academia escreve. Criança pequenininha, a gente diz que é bebê. E quando ela tem de 5 a 10 anos do sexo masculino? É a pergunta. Para tanto, 8 hipóteses foram testadas no sentido de averiguar o comportamento e a distribuição diatópica das 5 variantes mais produtivas no conjunto das respostas. Os principais resultados observados indicam que as variantes apresentam comportamento distinto nas 3 regiões. A variante menino apresenta distribuição homogênea nos 10 estados. As formas lexicais guri e piá possuem distribuição heterogênea na região sul. As variantes de etimologia indígena, guri e piá, são as mais representativas nas regiões sul e centro-oeste. Há uma maior representatividade da variante moleque, etmo-africano, na região sudeste, principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Bom, gente, soubemos tudo. Mas o Marte vai ser o quê? Anguri? Anguzinho? Moleque? O quê? Menino? Angumirim? A enquete continua. Votem, por favor. Isso. Marca a gente no Twitter, manda lá no Angu de Grilo, no Twitter, pra gente continuar essa saga dos apelidos. E quero comentar aqui, finalmente. Eu quero indicar. Eu acho Angrilinho, pode ser também. Angrilinho, porque você falou Angu de Grilinho, é muito longo. Não, eu falei Grilinho. Eu tinha mandado pra você Grilinho. Não era nem o Angri. Então, olha, nós temos Angumirim, Anguzinho, Anguzim, Anguri, Grilinho, e Angrilinho. E tá bom, né? Mini Anguler. Não, mas aí é muito American. Deixa eu falar, eu quero fazer 2 indicações de coisas que eu não vi ainda na Netflix, mas já estão na minha lista. Eu já vou indicar porque eu sei que eu vou gostar. Bom, uma coisa que eu assisti, antes disso, que eu assisti e amei, é Império da Ostentação. Eu já falei aqui nesse podcast? Não. Que é uma série da Netflix sobre um grupo de milionários e bilionários de origem asiática, de diversos países asiáticos. China, Coreia, Japão, Tailândia, eles têm Filipinas não, Singapura, eles têm origens em diversos países asiáticos. E eles são todos milionários, bilionários, herdeiros, e é um grupo de amigos que moram em Los Angeles, e é basicamente a vida deles sendo milionários e gastando fortunas com roupas e viagens e tudo. É maravilhoso. Outra coisa que eu tô assistindo agora, mas só assisti o primeiro episódio por enquanto, é a Cena do Crime, o Mistério e Morte no Hotel Cecil, que é a história de uma jovem chamada Elisa Lam, que desapareceu nesse Hotel Cecil, que fica em Los Angeles? Acho que né? Los Angeles, Comecei a ver, tô gostando, tô achando um pouco lento, vi gente comentando isso, que ele poderia ser, não precisavam de 4 episódios, poderia ser só 2, eu ainda tô no primeiro, mas tô gostando, adoro uma série criminal. As 2 coisas que eu falei
que eu salvei na minha Netflix, que eu tenho certeza que eu vou gostar, é uma série, são 2 séries de comida, de culinária, que eu adoro. Eu já tô vendo uma que é com uma mulher chamada Nadia, eu não sei exatamente como fala, que ela tem uma primeira série dela chamada Cozinhando com Nadia. Ela é de origem bangladeshiana, é uma mulher negra, tem 4 filhos e ela ensina várias receitas muito rápidas e muito simples. Eu gosto dela porque ela é muito prática. Então, assim, ela obviamente privilegia comida, né? Comida, tipo, não é... Ela cozinha os pratos e tal, mas ela tem uns truques, tipo... Gente, tenha sempre alho em pó na sua casa, porque um dia, se você não estiver querendo descascar alho, não tiver alho, não sei o quê, usa o alho em pó que dá um gosto. Se você não quiser picar cebola, não tiver cebola, usa a cebolinha que já dá um gosto de cebola. Então ela tem sempre umas dicas assim. Eventualmente ela usa algumas coisas enlatadas para facilitar, para adiantar o processo, tipo tomate sem pele, algumas coisas assim. A gente sabe que os processados, ultraprocessados, não é o ideal, mas ela fala essas dicas, dá umas dicas práticas, principalmente do lugar de uma mãe de 4 filhos, que eventualmente não tem tempo para cozinhar. Então as receitas são sempre muito rápidas e muito práticas. E ela lançou uma segunda série, que é a que eu já botei para ver, que chama Delícias de Forno. Então é basicamente só coisa que ela faz dentro do forno. Receita tanto doce quanto salgada. Então tem macarrão de forno, tem bolo, tem pizza, tem kebab, tem tudo que vocês possam imaginar, biscoito, receita doce, receita salgada, cookie, sobremesa, pão, enfim. E é tudo feito no forno. Eu já botei na minha lista porque eu adoro cozinhar no forno. Eu acho muito mais prático. Taca tudo lá e dá um tempo e acabou. Adoro. E a outra série que está na minha lista é um reality show chamado Requentados Repaginados, que é uma competição em que os cozinheiros transformam o resto de comida, tipo, sobrou um macarrão, sobrou uma batata frita, sobrou não sei o quê. Eles transformam esses restos de comida em outros pratos. E eu estou curiosíssima, porque eu adoro fazer isso. Eu não gosto muito de repetir coisas que eu já comi. Então, eventualmente, eu pego, tipo, um frango grelhado e transformo no desfiado e transformo em outra coisa. Então, eu estou curiosíssima e ficam os pratos lindos, tá? Eu já vi o trailer. É prato, tipo, chefe. Então, estou curiosíssima. Vou assistir e trago o meu feedback. E agora eu quero falar da eliminação da Carol Conká. Bom, o que eu tenho pra dizer? Rápido, que esse episódio já tá muito grande. Gente, todo episódio agora fica grande. Perturbação. O que eu achei? Saudade do nosso povo, do nosso público. Exatamente, saudade de falar aqui. Olha, recorde, né, de eliminação, 99,17. Assustador. Achei que aquele intervalo rolou um aviso, um mini media training de Carol, segura tua onda, tua rejeição foi recorde, bota a viola no saco, pede desculpa, fala que vai se tratar. Acho que aquele comercial foi pra isso. E não acho um problema, de verdade, não acho um problema. Acho que foi um acerto. Se tiver rolado esse media training aí, acho que foi um acerto. Porque, isso nunca aconteceu, nenhum participante teve esse treinamento. Mas também nenhum participante saiu com esse nível de rejeição. O Nego Di saiu com uma rejeição muito alta. Mas eu acho que a quantidade de hate, de ódio que foi colocado em cima da Carol foi diferente do que foi no Nego Di. Porque a Carol foi identificada como a grande manipuladora, a grande articuladora. E o resto das pessoas estavam meio que indo na onda dela. Então, o pior de todos os sentimentos, de todo o ódio, foi direcionado para ela. Então, eu não acho que foi um problema ela ter sido treinada. Acho que aquele momento era para botar panos quentes. Acho que, eventualmente, ela foi já avisada previamente no confessionário. Ela teve uma mudança de comportamento grande na casa. Até mesmo antes da saída do Lucas, né? Ela teve um momento ali, um turning point com o Lucas, que ela começou a tratar ele um pouquinho melhor.
mas as outras pessoas continuavam em cima dele. Depois ela teve aquele, né, descompensou ali com aquela situação da Carla, do Bill, exagerou, e ela dá múltiplas explicações para isso, mas acho que valeu aquele cuidado. Eu não assisti ela na Maria Braga, não assisti ela no Faustão, nem no Fantástico hoje, porque, enfim, perdi, tava vendo outras coisas. Mas eu acho, ao mesmo tempo que eu acho que eu entendo a Globo dar esse espaço para ela se explicar, a gente tem que lembrar que a Carol é uma contratada do GNT. Do GNT, ela ia estrear um programa no GNT. Então, é mais do que natural a gente imaginar que a emissora queira limpar a barra dela. Já tem informação dada pelo Chico Barney, colunista da UOL, de que a Globo está preparando uma série para a Globoplay sobre ela no Big Brother, a entrada, né, dela, a queda dela lá dentro e esse momento após a saída, com acesso inclusive à família dela e tal. Então, vem aí, não sabemos se é verdade, mas existe essa informação. Mas eu acho, li um tweet hoje e concordo. Acho que tá over esse negócio de foi na Ana Maria, foi na Rede Mesa BBB, foi nos programas dos eliminados, que são aqueles clássicos, né, do Multishow, que já tá programado. Beleza. Agora, Faustão, Fantástico, um monte de coisa. Tipo assim, gente, as pessoas realmente ainda estão lembrando, né? Eu esqueci, a Carol Conká saiu do Big Brother. Forte abraço, tipo assim, não me interessa mais. Eu não me interessei em ver ela no Fantástico, não me interessei em ver ela no Faustão. Nem sei se eu vou me interessar em ver essa série dela. Acho que me interessarei a partir de um olhar da comunicação, de ver como é que foi esse gerenciamento de crise, se essa série realmente existir. Mas ficar remoendo esse assunto de o que você fez? E ela pedindo desculpa e falando que vai fazer terapia, que aquilo não é ela, que ela vai se tratar, que ela descompensou, que foi o toque de limpeza que deixou ela descompensada. Sabe assim, não sei nem se eu acredito nisso e acho que tá fazendo render um assunto que deixa a gente esquecer, tá ligado? Deixa a gente esquecer que tudo isso aconteceu. Ficar revivendo essas cenas, eu não sei se também é benéfico para a imagem dela, mas é benéfico para a audiência, né? Ganha-se na audiência, porque todo mundo quer ver o que ela vai falar, todo mundo quer ver o que vai, qual vai ser o próximo posicionamento, qual vai ser a próxima desculpa, ou enfim, justificativa que ela vai dar pro comportamento dela. Mas eu, assim, particularmente, acho over. Não acho que tinha necessidade dessa superexposição. Acho que era hora de se recolher, fazer só o programado e se recolher, e aí voltar a fazer o comeback, talvez até a partir desse suposto documentário mostrando o interior, os bastidores desse gerenciamento de crise. Seria muito interessante. Vamos ver como é que ela vai desenrolar nessa tentativa de salvar a própria carreira. Acho que não vai ser fácil, acho que vai ser difícil, assim, sinceramente. Acho que vai demorar uma construção para reconstruir essa imagem. Mas estou curiosa para saber como é que vai ser. Não, eu gostava muito da Carol pela imagem dela, por ser aparentar ser uma mulher muito segura, muito dona de si, né? Muito, eu acho, não tô achando a palavra, mas assim, que passa uma segurança, sabe? Uma autoestima, que significa que impõe que tem um estilo muito próprio, que tem uma autenticidade, uma originalidade. Nem era tão fã das músicas dela, mas gostava muito de acompanhá-la nesse sentido, mas fiquei muito negativamente surpresa, assim. Quando ela entrou, achei que fosse outra coisa, fiquei super feliz. Foi bem decepcionante, mas como eu tenho uma política muito clara, assim, no Big Brother, que enquanto tá lá dentro, eu falo mal, eu fico puta, eu xingo no meu Twitter abertamente. Saiu do Big Brother, acabou, não quero mais saber. Sabe assim, não vou na página xingar, não vou comentar, não vou ficar chutando cachorro morto. Saiu, acabou, não me interessa mais. Então, não me interessa mais, não procurei mais saber dela, nem assisti as outras entrevistas dela, recomendo que vocês façam o mesmo. E vamos ver como é que vai ser esse gerenciamento de crise. Se for algo, se algo muito uau pintar, volto a comentar aqui sobre ela. Bom, nesse domingo temos um paredão aí pela frente.
Não aguento mais o Arthur. Por mim, seja qual for o paredão, o Arthur sai, porque eu não aguento mais esse. Tudo ele dá um chilique, tudo ele distrata a Carla. Ai, eu não aguento. Mimado, chiliquento. Ai, acho um porre esses papos de hétero top. Não aguento mais esse homem no Big Brother. Mas também Projota também já não aguento mais, que também mimado, não come nada, reclama do monstro. E ai, esses homens tudo chato. Homem realmente é difícil. Mas quer me ouvir falar mal de homem, ouve meu outro podcast que eu tô apresentando agora. Chama Pepe Cansada. Aproveitando aqui fazer um merchan de mim mesma. Que lá estamos eu, Berta Salles e Thaís Odelli falando mal de homens em geral. Pode ser chefe, colega de trabalho, pai, irmão, namorado. Múltiplos assuntos. Mas basicamente falando mal aí de homem hétero top, branco, né? Em sua imensa maioria. Que realmente é dureza essa convivência nessa sociedade tão patriarcal, tomada pelos homens. Oh, meu Deus, a gente sofre demais. É isso, gente. É tudo que eu tinha pra falar. Vou dar um beijo aqui solitário. Porque sabe Deus onde Flávia foi. Saiu aqui do nosso estúdio de gravação. Ah, voltou, querida? Já tava me despedindo aqui sem você. Vem aqui dar um beijo. De boa semana. Ainda bem que eu sou pantera, que eu tava ouvindo ali do lado de fora, gente. Porque vai acabar o horário da pizzaria. E eu tava providenciando o último lanche da noite. Eu nem sei se eu vou querer pizza, porque eu comi pizza ontem. Mas enfim. Um beijo. Um beijo pra vocês todas. É porque eu zelo pela alimentação da família. Então, por isso me ausentei. Tenham uma ótima semana. Março começando. 1º de março, segunda-feira, aniversário do Rio de Janeiro. Que os orixás, que São Sebastião, que Oxóssi, zele por essa cidade e nos proteja. Axé. Um beijo. Boa semana, gente. Até semana que vem.